Olá, meu nome é Roberto e sou trabalhador do Grupo Fraternal Casa de Pedro, em Valinhos. É com muito carinho que venho trazer mais um pouco de informações sobre personalidades do Espiritismo. E para que possam nos dar a sustentação, vamos nos ligando a Pedro, patrono da nossa casa, e a Jesus, para que possa nos envolver com a sua luz. A personalidade do Espiritismo que vou falar é Nicolas Camille Flammarion. Segundo Gabriel Delane, foi um filósofo, um sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Como denominava Michelet, Flammarion, poeta dos céus, tornou-se baluarte do Espiritismo, pois sempre coerente com suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. Mas, quem foi Camille Flammarion? Nasceu na França em 1842 e desencarnou também na França em 1925, com 83 anos de idade. Flammarion, em galo-romano, significa aquele que leva a luz. Ele era o mais velho de uma família de 4 filhos. Desde muito jovem, se revelaram nele qualidades excepcionais. Aos 4 anos de idade, já sabia ler. Aos 4,5 sabia escrever. E aos 5, já dominava rudimentos de gramática e aritmética. A primeira obra que escreveu foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, e que fez quando tinha apenas 16 anos de idade. Seus estudos foram dedicados no sentido de legar à humanidade os mais belos ensinamentos sobre as regiões silenciosas do infinito. Camille Flammarion, o explorador e o revelador dos céus, foi quem popularizou a astronomia. Seus livros, repletos de ciência, filosofia e poesia, granjearam admiração em todo o mundo. Nicolas Camille Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Primeiros contatos de Camille Flammarion com o Espiritismo. Camille Flammarion, diariamente, ao retornar ao domicílio de seus parentes, passava pelo Odéon e, como os demais bibliógrafos e pesquisadores, detinha-se nas galerias desse teatro para folhear as publicações mais em evidência. Num dia de novembro de 1861, abrindo uma delas, seus olhos incidiram sobre uma página que ostentava o título Pluralidade dos Mundos. Ora, precisamente nessa época, nos diz Flammarion que também trabalhava numa obra referente a tal assunto, que seria lançado no ano seguinte. A publicação por ele aberta era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O que mais o intrigou é que a origem das informações está atribuída a espíritos, o que ele resolveu verificar. Escreveu diversas obras, de uma forma geral, giram em torno do postulado espírita, da pluralidade dos mundos habitados. Dos colaboradores de Kardec, Camille Flammarion foi o que mais valorizou a construção do conhecimento espírita a partir da metodologia empírica e positiva. Ele passou anos de sua vida buscando fatos sobre os quais construiu a convicção na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos e na existência de faculdades extrasensoriais nos homens.
A sua visão de ciência e o estudo que passou a ter para com os aspectos filosóficos e religiosos do Espiritismo não o tornaram, contudo, um iconoclasta, iconoclastia ou iconoclasmo. Foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do século VIII e perdurou até o século IX, aos moldes de alguns críticos contemporâneos do aspecto religioso do Espiritismo. Conhecendo o método de Kardec, Flammarion lançou-se ao estudo continuado da fenomenologia espírita, oferecendo-nos, quando desencarnou, uma obra que tornou mais sólidas as bases científicas da doutrina espírita. Flammarion defendia o espírito religioso e a construção de uma religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem sobrenatural, como pensava Allan Kardec. A obra espírita de Flammarion sustentou e alimentou diversas gerações de espíritas em nosso país. Foi uma fonte importante nas discussões que o movimento espírita brasileiro teve de sustentar com diversos segmentos científicos e políticos de nossa sociedade para manter o direito constitucional de existir. Quando proferiu seu discurso no túmulo de Kardec, ele reconheceu o trabalho do codificador, considera-o o bom senso encarnado, mas propôs-se a desenvolver o aspecto científico do Espiritismo. Conforme o seu próprio organizador previu, esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Os fenômenos físicos, os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas. Flammarion, 1869. Camille Flammarion foi, sem dúvida alguma, um desses espíritos que, de vez em quando, reencarnam em nosso orbe a fim de auxiliar seus irmãos em experiência a darem mais um passo rumo ao infinito. Mas, no seu caso, temos mais alguma coisa a acrescentar. Ele fazia parte, também, do mesmo grupo de espíritos a que integrava Allan Kardec, e por isso, sua vinda à Terra se deu à mesma época em que viera o mestre lyonês, a fim de fazer parte aqui da equipe da terceira revelação liderada por ele, desempenhando tarefa definida no campo da astronomia. Eis porque seu trabalho, notadamente no que versa sobre a uranografia geral, procurou demonstrar que Deus não criou mundos somente para servir de habitat a outras criaturas que passam por eles, na trajetória infinita de sua evolução. E confirmando as palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqui, finalizando o nosso vídeo, meu muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou e puder curtir e compartilhar com amigos, ficarei muito agradecido. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.